Fala galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Cover Sports. Dessa vez, Snap Talk, como vocês já viram no primeiro episódio. Se você não assistiu, inclusive, vá lá assistir o primeiro episódio com o meu sócio, parceiro, irmão, Luiz Pedro Andrade. Hoje, convidado mais do que especial, né? Mas antes, preciso fazer o meu jabazinho aqui, dar moral para os nossos parceiros. Já queria começar aqui antes de falar, apresentar o convidado você já sabe, já está aí na thumb, já está na descrição aqui, mas antes de apresentá-lo formalmente aqui, queria falar do nosso parceiro, tá aqui do lado, aqui, a Invictus. A Invictus é uma marca de produtos para pessoas que acampam, aventureiros, pessoas também ligadas ao mundo militar ali, materiais de altíssima qualidade, e eles estão com uma linha exclusiva para a NFL. Nada mais justo, né, do que uma empresa ligada ao militarismo ter uma linha exclusiva para a liga mais militar do mundo, né? Porque a NFL e o militarismo caminham quase que lado a lado, porque, enfim, a conexão está intrínseca ali na liga. Então, vai lá, confere a linha exclusiva da Invictus. E você utilizando o cupom COVER10, você ganha 10% de desconto em toda a linha, em todos os produtos do site lá da Invictus, não só da NFL. Às vezes você olha ali alguma coisa que você gosta, lá tem mochila, tem camiseta, tem patch, tem adesivo, tem tudo de vários times, então vai lá, dá essa moral. Você, além de usar esse cupom, ganhar o desconto, você ainda ajuda a gente a continuar criando conteúdo aqui para vocês de mais altíssima qualidade, fechou? Então é só você usar, é só você apontar o seu celular aqui para esse QR Code, ou se você tá assistindo pelo celular, você clica no link aqui na descrição e você aproveita essa promoção e essa oportunidade maravilhosa, fechou? Bom, sem mais delongas, bora falar aqui com o nosso convidado, esse cara maravilhoso. Tô muito feliz de estar tendo a oportunidade de passar um tempinho aí com ele, ouvir a história dele também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o homem tem história, viu? E vivências. O homem tem vivências. Então, eu queria dar aqui uma ótima noite, desejar uma ótima noite e agradecer pelo seu tempo também, meu queridão. Seja muito bem-vindo, Lucas Bonini. Salva de palmas, batam palmas aí na sua casa, porque o homem tá aqui. Obrigado pelo convite, adorei. Muito legal a gente poder se encontrar sempre, que seja fisicamente, que seja digitalmente. Obrigado pelo convite. Sempre é muito bom a gente poder falar de futebol americano, falar das nossas histórias. Enfim, muito obrigado, cara. Galera, eu vou contar como é que eu conheci esse rapaz aqui, primeiramente, né? Conte, conte. Eu estava no Instagram do Cover Foot, porque eu passo mais tempo no Instagram do Cover do que no meu pessoal. E o cara foi impactado de alguma forma com este homem aqui. Eu não sei se foi um Ed, se foi um impulsionar que ele deu lá. Pô, olhei, fui lá assim, eu vi o cara todo desenvolto, energia diferente. Falei: "Meu, vou ver o Instagram desse cara". Eu entro, a primeira coisa que eu vejo é a foto do homem do lado do Tom Brady. Eu falei: Que isso, cara?". O cara conheceu o homem, chegou do lado do aí eu fiquei: "Mano, como é que deve ser o cheiro do Tom Brady?". O cara sabe qual que é o cheiro do Tom Brady, e tudo mais. Eu falei: "Pô, vou seguir esse cara". E fiquei ali, acompanhando e tal. Aí teve um evento, uma watch party pra assistir os playoffs do college, da NFL, desculpa. Eh, Acho que era o wild card, acho que é Packers e Cowboys o jogo. Na verdade, teve vários jogos no dia, né. E eis que eu vejo lá o Bonini todo, claro, ele caracterizado de Dallas Cowboys, e enfim, o Cowboys perdeu, aí a gente começou a usar o termo de que se você vê o Bonini usando a roupa do seu time, pode ter certeza que seu time vai perder esse dia, porque brincadeira. Aí o cara, meu, assim, depois que eu conheci ele pessoalmente, o cara tem uma energia maravilhosa. Todo mundo que conhece ele se apaixona. O Gabrielzinho, conheci ele lá, se apaixonou pelo Gabrielzinho. Eu sou apaixonado pelo Bonizada. E tô muito feliz vendo o crescimento dele e como ele tá se desenrolando aí também no universo de NFL. É um cara que já tá criando conteúdo há bastante tempo e tá colhendo aí os frutos dessa caminhada. E não tô aqui puxando o saco, também não preciso puxar saco, só tô aí fazendo essa introdução porque o homem é brabo. Certo, Bonizão? E minha primeira pergunta para o senhor é: como é que o senhor se apresentaria para uma pessoa que nunca te viu, cara? Nunca, acompanhou você, como é que você se apresentaria? Você tava falando o cara é brabo, né? Eu vou começar. Fiquei com vontade, eu tava ouvindo, fui no The Town, eu fiquei ouvindo o Dennis DJ que tava lá dele. Assim, eu não sou muito de acompanhar, não sabia direito das coisas do Dennis, né? Mas toda a música ele vai lá, não sei o que lá, Dennis, o brabo. Daí eu vou começar a colocar uma vinhetinha, né? Porque, não, mas é que é legal, né? É legal. Todo mundo podia ter uma Felipe, o brabo. Enfim. Mas, cara, obrigadão pela.
pela oportunidade da conversa, obrigado aí pelas palavras gentis. Sim, o Tom Brady é lindo, sim, o Tom Brady é cheiroso, aliás, é uma perfeição ali, né? O cara é muito gentil, muito gente boa, foi realmente um momento muito especial, né? Eu acho que eu sempre brinquei, né? Que eu falei, putz, Super Bowl, a gente junta dinheiro, a gente vai, jogo da NFL, a gente junta dinheiro, a gente vai, a gente dá um jeito, né? Mas conhecer esses caras, né? Tipo, é tão difícil, né? Porque não é nem. É um outro círculo, parece, né? Parece que é uma coisa tão Sim. Não, inacessível, né? não, mas calma aí, calma aí, calma aí. Nós vamos chegar nessa parte aí. Vamos chegar Vamos nessa chegar, parte do dia do Tom Brady. vamos chegar, Eu vamos chegar. só nós vamos trilhar um caminho aqui, porque eu quero começar, Pelo desculpa te começo. interromper, mas eu quero começar, sabendo como que o senhor foi parar nesse mundo aqui, meu querido. Como que o futebol americano entrou na sua vida? Se é uma parada desde criancinha, influência de parente, influência de tio, primo, amigo, se é uma coisa que você já conheceu um pouco mais velho. Eu já era velho, tinha 20 e tantos anos já. Mas tem pessoas que já conheceram mais novinho, então eu queria Sim, saber lá do come vamos começar lá do comecinho, como que pelo começo. o Bom, pequeno Lucas Bonini. eu nasci, né? Eu nasci em 88. E aí, depois de 88, eu fiquei um período de 6 anos da minha vida até conhecer o futebol americano. Basicamente, a minha primeira relação com o futebol americano aconteceu quando a minha mãe foi uma vez a trabalho para fora, e quando ela voltou, ela trouxe para mim aquele kit básico de American Way of Life, né, que é coisas dos Estados Unidos. E dentre as coisas, naquela época, além de ter ganho meu primeiro Super Nintendo, meu primeiro quase último, o pessoal foi ter videogame aos 30 anos, antes da pandemia, a melhor compra que eu fiz, inclusive. Mas naquela época, minha mãe trouxe para mim flâmula do Dallas Cowboys, naquela época, estou falando de 1995, né? Dallas Cowboys era o time, né? Dallas O ano que eu Cowboys. nasci, inclusive, o ano que eu nasci. Eu achei que você era até mais novo. Que Uh, isso. 95, aquela época do Dallas Cowboys, aliás, do Dallas Cowboys e do 49ers, né? Os dois grandes times, talvez, daquela geração, né? Daquela época. Mas o Cowboys 95 era, né, o time. E a minha mãe me trouxe flâmula, me trouxe camiseta com a estrela do Cowboys e tudo mais. E o mais importante, né, me trouxe cards, né? Eu gostava de colecionar cards naquela época. Naquela época eu tinha lá os meus 6 anos, eu tenho a coleção, inclusive, dos cards do Campeonato Italiano de 93, então, 93, 94, os cards da NBA, então eu sempre gostei disso, minha mãe trouxe para mim cards da NFL, e quando eu olhei aquilo ali, eu falei, uau, uau, esses caras são Power Rangers do esporte, tá ligado? Porque roupa colorida, com símbolos legais, né? Tipo, tem uma. O futebol americano é muita coisa, mas com certeza é um entretenimento que vai até para card, no caso, né? Então, eu olhei aquilo e falei, caraca, meu, olha essas roupas, o capacete, né? Eu falei, que da. E óbvio, né? Um bando de troglodita gigante, né? Eu falei, cara, são Power Rangers. Que da hora. Naquela época eu era moleque. Eu gostava de ler um gibi, que era Tex. Não sei se você lembra disso, mas tinha um gibizinho que era do Tex, que era um cowboy. E aí eu lia o Tex, minha mãe trouxe para mim os cards da NFL, me trouxe a roupa do Dallas Cowboys e tal. Eu falei, pô, que da hora. O Dallas Cowboys é o time do Tex, do cowboy. Imaginei que era isso, né? Dallas Cowboys, cowboy, enfim. Na minha cabeça de criança, eu associei aquilo. Então, o Dallas Cowboys foi o primeiro time ali, mas ainda assim sem uma compreensão do jogo, do time, né? Mas era aquela entidade ali, né? Aquilo era futebol americano para mim. E aí, claro, né? O futebol americano para muita gente, obviamente para quem acompanha hoje é diferente, mas na minha época não tinha em TV aberta, mal tinha em TV a cabo, e a TV a cabo também não era uma coisa que todo mundo tinha. Eu tive momentos que tinha TV a cabo na minha vida, né? Teve uma época que eu tive, depois deixei de ter, depois fui ter de novo. E aí eu lembro que quando eu voltava da escola, na hora do almoço, né? Eu gostava muito daquele. Acho que todo mundo gosta até hoje, né? Quem nunca cresceu vendo os top 10 do Sport Center, né? Aquelas 10 jogadas sensacionais. E aí, quando tinha jogadas da NFL, era muito, claro, os home runs e tudo mais, mas quando tinha jogadas da NFL, era muito legal. Tipo, aqueles retornos, eu ficava, tipo, impressionado com aquilo, né? Com Aham. a fisicalidade do jogo e aquele capacete, aquelas roupas, aquilo era muito legal. E passava muito VT das partidas. Então, o VT do jogo do Dallas Cowboys passava na hora do almoço os highlights, alguma coisa do tipo. Eu comia o meu almoço, às vezes,
depois que eu terminava de almoçar, eu tinha a oportunidade de ver ali um pouco dos jogos, mas assim, narração em inglês, naquela época com 6 anos eu não falava inglês, então era um negócio meio estranho, eu entendia a regra, mas eu entendia muito bem o conceito. Eu sabia que os amiguinhos queriam atravessar o campo, os amiguinhos do outro lado não iam deixar os amiguinhos daqui passar, os amiguinhos iam se degladiar, e no meio disso tudo tem uma bolinha que tem que chegar do outro lado. Eu entendi isso muito bem. Eu adorava. E aí o negócio foi crescendo, né? Então, acho que no início da minha vida, o futebol americano foi entrando dessa forma, né? Até conseguir aí sim já ter uma oportunidade de pegar os primórdios ali da ESPN, né? Para mim foi assim que foi impactado. Que aí eu comecei a assistir, né? Então teve aqueles Super Bowls lá mais antigos, né? Tipo, de 2008, assim, que, nossa, eu lembro de assistir com 2 amigos ali, né? O Pittsburgh Steelers contra os Cardinals, aquela jogada incrível do James Harrison, teve do Tennessee, enfim, teve um monte de coisa legal, e a gente foi assistindo, né? Foi juntando um grupinho e tal, mas ainda assim, algo muito pontual, né? Eu acho que naquela época eu me via como uma pessoa que caía de paraquedas no Super Bowl para ver o futebol americano, porque também não tinha Aham. essa coisa da temporada regular com frequência, né? Imagina, o que a gente tem hoje é incrível. Então, foi assim, até que realmente começou a ter ali joguinhos na ESPN, né, com um pouco mais de frequência. E o mais importante, né, eu comecei a falar de futebol, eu já assistia, já acompanhava, e aí, na época, eu trabalhava numa agência de propaganda muito legal, né, era a W Macan. A W Macan foi uma fusão da Macan Erickson com a W Brasil, do Washington Olivetti. Eu trabalhava lá na agência, e aí, às vezes, quando eu chegava de manhã, estou falando de 2010, tá? Quando eu chegava de manhã na agência para trabalhar, eu gostava de futebol americano, eu descobri que tinha um cara lá que gostava de falar de futebol, que curtia futebol americano, tinha um outro que tinha um bonequinho na época do Redskins, não lembro qual era o jogador, mas tinha um bonequinho do Redskins na mesa, tinha um cara que era fanático pelo Packers, por alguma razão a gente se encontrava de manhã, esse grupo de pessoas, e a gente começou por uma coisa assim, totalmente, que eu não sei explicar como, mas foi sendo muito natural, pelo gosto talvez, aquele papo de manhã, porque eu chegava cedo, sabe? Eu pegava um carona com a minha mãe, eu deixava cedo na agência, sei lá, tô falando de chegar na agência de propaganda 8 horas da manhã. Pra quem Cara, trabalha, eu sou do ramo, viu? Nós somos do mesmo ramo, acredito, porque eu trabalhei em agência também há muito tempo. você sabe que 8 horas não tem ninguém numa agência de propaganda, né? Então, assim, Sim. tirando, não tem ninguém. Então, eu chegava cedo, porque pegava carona com a minha mãe, e tinha lá esse grupo de pessoas que ia chegando, e aí aquele cafezinho de manhã da Copa, aquela conversa em vez de ser como é que foi o Palmeiras em São Paulo, começou a ser ou você viu o jogo de ontem, né? O Dallas Cowboys, ou nossa, o Pittsburgh Steelers. E aí começou a ser esse negócio e tal. E a gente ficava um tempão, porque a gente tinha tempo, né? Tipo, até engrenar o dia, você tinha um tempinho ali para poder ter uma resenha. E aí começou isso. E começou a ser uma coisa legal, agradável. Um dos meninos gostava muito do Seahawks, o outro Aí, gostava ó. Esse é o gente boa. gente boa pra caramba. Dani Batista, grande Dani. O outro, que era o Peruca, gostava muito do Green Bay Packers, inclusive o Peruca, o Fábio de Castro, um cara que, meu, puta, assim, um dos caras que eu mais já vi, assim, entender de futebol americano, mas ele é nível, aquele, tipo, hardcore Estados Unidos, assim, ele poderia estar num programa hardcore ali, numa televisão americana, falando de futebol americano, porque ele manja muito, né, da parte tática e tudo mais. E aí a gente começou a falar, tal, e eu era o cara que começou a gostar do negócio, e a gente fala, pô, meu, precisamos falar disso daí, cara, precisamos falar desse negócio pra galera, só que detalhe, meus amigos. Aí começou a entrar o lado da paixão, que já era um negócio que eu gostava. O futebol americano já tinha, naquele momento, em 2010, já era uma coisa que eu curtia pra caramba, né? Eu gostava de Sim. assistir, já tinha uma paixão ali e tudo mais. Eu acho que na época não tinha um time, claro, eu gostava do jogo, eu gostava dos jogadores, né? Eu acho que por eu ser um cara que gosta muito de esportes, né? Os meus heróis são do esporte, por exemplo, Tom Senna e tudo mais. Então, eu vi os jogadores de futebol americano como também heróis meus. Então, eu gostava de caras diferentes. Por A, exemplo, N- a NFL tem esse poder, né? A NFL faz com que, tipo, a gente que é brasileiro, a gente pensa assim, o esporte eu tenho que ser, meu, eu tenho que ser xiita com o esporte. Se eu torço pro São Paulo, eu não posso botar nada de outro time na minha casa. E a NFL tem esse poder que a gente assiste, a gente desenvolve mais amor pelo contexto, né, do que propriamente por um time. Se o Seahawks não tá jogando naquele dia, provavelmente você vai assistir o jogo de outro time, né? ó, temos É, uma gatinha aí, uma o gato, gatinha. o gato apareceu aqui, ele não pode ver eu gravando que ele aparece, Pode ele ver. gosta de campo.
É macho, é um gato desse tamanho, assim, filho Torcedor da do mãe. Seahawks também, ele não sabe. Torcedor com certeza, ele não teve nem escolha, eu não dei nem esse direito pra ele. Mas é isso, é exatamente o que você falou, Então claro. a liga tem isso, né, a galera gosta mais da liga em si do que só do time, né. A gente não tem a questão geográfica, assim, a gente não tem a questão local, né, que muda completamente. Sim. Se você nasce dentro daquele ambiente, com certeza já muda o todo, né? Então acho que para a gente facilita mais você ser um apaixonado, né, pelo jogo como um todo antes de qualquer coisa e por consumir o jogo de diversas formas. O americano em si ele gosta de assistir o jogo também de todos os times, né? Aham. Mas eu acho que isso é legal que a gente tem aqui. Agora, o fato é que a gente começava a falar, a gente falou, vamos escrever, cara, vamos falar disso, porque a gente precisa falar para as pessoas sobre esse negócio, né? É. Vamos levar para mais pessoas. Eu falava para os caras, você fala tão bem, você manja, vamos escrever. E aí começou o meu primeiro blog de futebol americano. Eu estou falando isso em 2010, não tinha Twitter, não tinha, já virou X, mas na época não tinha nem Twitter. Para você ter uma ideia, não tinha YouTube direito, não tinha, o YouTube estava nascendo. A Aham. NFL ela tinha um site horroroso, não é que era horroroso, mas era o site da época. Na época era bom, né? Mas era aqueles sites que eram tudo embedado os vídeos, tudo era difícil de você conseguir. Não tinha highlight da partida no dia seguinte, assim, sabe? Era muito complexo ainda consumir futebol americano naquela época. E, Sim. claro, não tinha Instagram, não tinha nada dessas coisas. Então era realmente o que você via na TV, né? Uh, Você assistia pela TV pela a TV, cabo? pela TV, era, eu passava na ESPN ali, era o que eu tinha de NFL. E claro, o que eu lia, né? Porque daí sim, a gente já tinha internet, tinha os sites, mas também não tinha ninguém que falava quase de futebol americano aqui no Brasil. Era, sei lá, uma coluna, talvez, não lembro se o Dan Miller, que está lá no futebol americano aqui, hoje é treinador do Cruzeiro, se não me engano, não sei se na época ele tinha, mas depois ele começou também lá atrás a escrever numa coluna, não sei se na época ele já tinha, mas não tinha ninguém falando de futebol americano aqui no Brasil, acompanhava as colunas lá nos Estados Unidos, e a gente começou a trazer um pouco do conteúdo, né? Eu comecei a ler os blogueiros americanos lá na época, tem até que quando eu converso com uma galera, quando eles quem que você curte dos Estados Unidos de blogueiro? Eu falo uns nomes, eu cara fala, caraca, você é old school, porque é uns blogueiros antigaço lá também. E aí eu comecei a acompanhar, a gente começava a conversar, eu falei, vamos falar de futebol americano? E aí a própria galera da agência falou, vocês têm que falar, vocês gostam, vocês falam bem e tal, vamos embora. E a gente lançou o nosso... Vamos fazer um nome legal? O que é um nome que é diferente do futebol americano, que vai ser, puta, impactante? O nome era o NFL Pick Six, que acho que até tem outro já hoje, mas enfim, era o NFL Pick Six. Né? Na época era uma jogada única, era uma coisa legal, não tinha nenhum canal, não tinha blog aqui no Brasil que falava disso, então foi assim que surgiu o NFL Pick Six lá em 2010. A plataforma que eu comecei foram, obviamente, os blogs lá, o WordPress, as coisas, e depois migrei para o Facebook, né, que era a plataforma do momento, né? E foi ali que eu cresci, né, que a gente desenvolveu e tudo mais. Sempre lembrando que o legal daquela época é que não tinha nada de preocupação com algoritmo, com nada disso. Eu acho que isso é uma diferença até que eu vejo um pouco do que eu faço de conteúdo hoje em dia, né? No final do dia eu tô fazendo o que eu gosto pra caramba do negócio, né? Tipo, eu não tô preocupado, não vou fazer um tipo de conteúdo preocupado porque o algoritmo vai. Não, eu vou fazer o que eu acho legal pra caramba, com paixão, com tesão, e vamos embora, porque é assim que eu comecei a fazer, né? Então, claro, você tem que Sim. sempre refinar, e acho que aí tem todo um processo que a gente ainda continua, e todo mundo que é criador de conteúdo, né, como nós, é que a gente sempre está tentando evoluir, aprender, ter um jeito melhor de passar, às vezes que seja uma maneira de retórica na fala, ou às vezes na maneira de contar a historinha, porque também, imagina, na minha época, eu não imaginava que lá atrás, em 2010, que a gente ia ter que fazer conteúdo de 1 minuto e 30, e isso seria muito já, entendeu? E que as pessoas ficassem com questão de 3 segundos para pegar um conteúdo. Enfim, mas era outra época, né? As pessoas E liam, né? Eu comecei escrevendo em blog, então eu não tinha nenhum conteúdo audiovisual. Aí a tecnologia, porque também não era todo mundo que tinha uma câmera, imagina. Você deve lembrar lá em 2010, não era todo mundo que tinha uma câmera boa, e as câmeras eram aquelas mais profissionais. Pô, tô falando com você aqui, eu tô no meu telefone, não tô nem no computador, tô pela câmera do meu telefone. E aí, claro, a tecnologia foi evoluindo, eu comecei a entender que as pessoas podiam entender e captar melhor por vídeo, eu também gostava mais de falar. E aí eu fui migrando, e aí fui começando a minha construção desse meu lado comunicador, assim, né? Acho que a minha pergunta é: você lembra qual foi o primeiro jogo que você viu, cara?
Acho que geralmente o primeiro mais é o que marca, né. Eu falo porque eu tive uma eu demorei eu tenho uma curiosidade que eu comecei a gostar de NFL, mas eu fui assistir um jogo mesmo ao vivo, assim, entre 2 times de NFL de temporada regular, mais de um ano depois por causa das dificuldades de conseguir assistir. Morava num lugar muito afastado aqui em São Paulo e a internet lá é uma porcaria. Pô, vamos assistir pelo link pirata. Nunca que o link ia carregar, porque era aquelas internet era um pendrive da Vivo safado, assim, que a gente espetava no computador. Aquilo nunca ia carregar um jogo da Sim, NFL, até sim. carregar já acabou. Aí eu fui eu lembro a primeira vez que eu assisti um jogo, cara, foi Packers e Cowboys, eu acho. E, cara, na Jogou. TV, assim, do amigo meu e, cara, TV grande, assim, ao vivo, HD, na ESPN, eu falei: "Cara, que maravilhoso, isso aqui é maravilhoso, cara". Eu nunca Sim, sim. esqueci. Aí eu queria saber se você lembra qual foi o primeiro jogo que você assistiu e, Com certeza do Dallas Cowboys foi, eu não lembro agora exatamente qual, mas eu tenho quase certeza que foi alguma coisa tipo com Redskins, assim, porque para mim eu fico com isso sempre na cabeça, né? No início, eu acho que por alguma razão, quando eu lembro de Flash, né? Pô, tô falando de 1995, né? Tipo, faz tempo, mas eu lembro muito do Troy Aikman. Então, para mim, o Troy Aikman foi meu primeiro quarterback, eu gosto de dizer, né? aham, Mas foi Dallas Cowboys e com certeza ou Redskins ou Bills, assim, porque é, naquela época era isso. E claro, eu lembro um pouco de Raiders também, porque tinha um cara do Raiders que eu gostava muito, né, que era o Bo Jackson, enfim, era um time que me marcou muito. No final das contas, os times que mais me marcaram naquela época era o Bills, por causa que tinha o lado ali do. Teve as finais e tal, então o Bills era muito. Sim, era você sabia que existia o Bills, até nos cards que eu tinha Bills, muita coisa, Cowboys, acho que era um pouco até de como que eu tinha de card na época. Então, na minha cabeça, eu associo muito ao que eu tinha dos cards ali. Mas com aham. certeza o primeiro jogo foi do Dallas Cowboys. Isso com certeza, porque é o que eu lembro de ver, assim, passava muita coisa do Cowboys naquela época. Mas eu acho que era alguma coisa assim, tipo Cowboys e Redskins, alguma coisa de divisão, assim, acho que talvez tenha sido o primeiro jogo. Mas claro, depois a gente vai, né? Vai É. assistindo e daí vem aquelas. Você vai processando melhor, né? Tipo, a atenção e a memória capta aquele momento de uma maneira diferente, né? Ainda quando Aham. criança. Porque naquela época, pensa assim, os flashes que eu tenho de jogo de futebol americano é meio parecido com a Copa de 94, por exemplo, sabe? Tipo, eu lembro da Copa de 94, foi a primeira Copa do Mundo. Uh, e acho que eu lembro mais ou menos dessa forma, assim. Que, aliás, que momento legal, que época bacana também. Pô, a minha primeira Copa que eu lembro também de memória, assim, o Brasil foi campeão também, então tô bem, tô igual você, tô bem. Porque foi a do Penta, né? Pé do A peito, de né? 98 eu tinha 3 anos, eu nunca não vou lembrar de nada, cara. Mas a Então, de todo mundo, Copa de 94, o que você lembra? Assim, claro, eu lembro de muita coisa, mas eu lembro do gol do Romário contra a Suécia, que você não vê o Romário no meio de dois gigantes, de repente é um gol de cabeça, eu lembro muito bem disso. O jogo contra a Holanda, que foi um negócio assim, tipo, acho que foi a primeira vez que eu entendi quando criança que foi uma arritmia, porque foi um jogo tão louco contra a Holanda. Você fala, que jogo. Obviamente a final, que foi um negócio muito louco. O jogo foi ruim, a final foi travado, mas os pênaltis foi um negócio muito emocionante. E com certeza, qual que era o jogo que eu ia falar? É, por alguma razão, eu lembro tão bem daquele jogo contra os Estados Unidos, que é um jogo que o Leonardo, não sei porque ficou na minha cabeça aquilo, que dá uma cotovelada no Rojas, Ramos, Sérgio, alguma coisa assim. Um cara dos Estados Unidos dá uma cotovelada, e tinha os caras bem. O uniforme dos Estados Unidos era tão legal naquela época, tinha o era. Lamas, que era aquele barbudo, parecia como é que fala? O Abraham Lincoln, sabe? Tipo, era da hora, eu lembro disso. E claro, lembro bem assim, desses flashes do Troy Aikman, assim, do Dallas Cowboys. Inclusive, para mim foi muito legal poder rever agora essa série da Netflix, que é do Jerry Jones, né? Jerry Jones and his Cowboys, que é muito legal, porque foi basicamente. Eu tava louco para ver, porque eu falei, caramba, aquilo ali eu vou relembrar quando eu comecei a ver futebol americano, e foi muito legal Aham. poder rever a série, porque trouxe de volta vários flashes assim, que eu falava, caramba, eu lembro daquele jogo, eu lembro, muito legal, enfim. E Uh, quando então, foi o e quando foi o momento que você falou assim: "Mano, porque tem um momento que a gente olha pra um time assim, bate aquela conexão e fala assim: 'Pô, vou torcer pra esse time aqui, cara'". E aí eu quero saber como é que foi o dia que você falou assim: "Pô, preciso escolher um time, vou torcer pra esse time aqui". a minha relação com o futebol americano, até se falou do Tom Brady, tem um paralelo, né? É meio parecido com a relação tipo do tênis, né? Eu sou um cara que sempre gostei muito de tênis, um paralelo só para explicar. Eu sempre gostei muito de tênis, e quando eu comecei a
quando, por exemplo, eu já assistia antes do Federer, né? Da época do Guga. Mas quando o Federer surgiu, eu falei, meu Deus do céu, tipo, nunca ninguém jogou um tênis tão lindo como aquilo. Aí quando o Nadal surgiu, aí começou aquele negócio de rivalidade. Ser federista, eu jogava tênis nessa época, né? Competia e tal. Aham. Você é federista ou você é Nadal? Daí eu falava, não, eu sou Federer. Só que com o tempo, eu comecei a ver que, cara, esses malucos são complementares, bicho. Tipo, não tem Federer sem Nadal, não tem Nadal sem Federer. Até que quando os caras se Sim. aposentaram, foi bonito ali o negócio. Ah, e aí é um pouco de como entra a história do Peyton Manning com o Tom Brady para mim, porque visualmente, né, no jogo, assim, eu acho que eu fui impactado primeiro pelo Peyton Manning, né? Já ouvia as coisas do Tom Brady, já se falava, né? Óbvio, ele já tinha ganho título e tudo mais. Mas ainda assistia muito pouco, né? Tipo, não era parte da nossa rotina como é hoje, né? Não era. E aí, quando eu vi o Peyton Manning jogando, né? Pô, tô falando de 2007, algo assim, né? O prime do homem, né? Eu vi um tiozão já, porque ele sempre teve cara de tiozão, né? E eu vi Tem uma um cara galera que zoa, fala que ele saiu do college com 35 anos, né? isso, né? Tipo isso. Quando ele entra nos pontos, ele tá novinho, mas ele tinha aquela coisa meio tiozão dele, textudo. Mas o ponto é, cara, a primeira vez que eu vi o Peyton Manning, eu falei, cara, é um general, assim, eu sempre gostei de alguns caras também das antigas, que eu vi, próprio Joe Montana, Dan Marino, tipo, mas esses caras eram quarterbacks, assim, talentosos, mas era diferente, imagina, né? O Peyton Manning, né, ele tinha uma personalidade ali de xerifão mesmo, entendeu? O cara era aquela coisa do no-huddle, tipo, eu não lembro do Troy Aikman fazendo no-huddle, por exemplo, não tem na minha memória. O Peyton Manning, ele vai, volta, vai, muda a jogada, fala, caraca, que diferente esse cara, né? Ele é diferente, esse cara. E aquilo era da hora, porque ele ia lá, mudava o negócio, você via os caras saindo de posição, pum, ele executava o negócio. E um puta de um tiozão ali, fala, cara, esse maluco, esse é o cowboy, né? Depois do Troy, esse é o cowboy. E jogando em Indianápolis com aquela ferradura, eu falei, cara, adorei. Eu comecei a acompanhar o Indianapolis Colts. E aí, pum, rivalidade com o Tom Brady. Aqui foi da hora pra caramba. E aí eu começava a falar, puta que pariu. Só que depois de um tempo eu comecei a olhar pro Tom Brady, né, no início da rivalidade, nos primeiros momentos, 2000 bolinhas ali, eu ficava com birra. Mas depois eu comecei a ver, eu falava, cara, esse maluco é fora de série, tipo, olha o que esse cara faz, tipo, olha como o cara. É isso, eu sou apaixonado pelo esporte. Então, é quase que você vai destrinchando a rivalidade, você se apaixona pelos dois. Eu comecei a olhar e falar, cara, olha isso. E toda vez que tinha jogo do Tom Brady com o Peyton Manning, cara, aquilo ali pra mim era uma obra-prima, entendeu? Aquilo ali era uma obra de arte, né? Porque sempre teve jogão. E tem essa coisa, né? Tipo, dessa rivalidade que não é direta, né? Porque não é os dois se enfrentando no exato momento que eles estão em campo, não. É um contra a defesa do outro, mas é muito legal como um tenta ser melhor que o outro contra a defesa adversária. Então, puta, foi legal pra caramba. E aí, obviamente, eu fui me desenvolvendo em relação aos times. Daí depois teve a saída do Peyton Manning, ele foi pro Broncos, e aí teve uma coisa muito legal, porque, pô, eu sei que você gosta muito de futebol americano universitário, e tem um dos meus melhores amigos que ele fazia Flórida nessa época. E o cara, ele falava para mim, tipo assim, não passava, como é que fala? Futebol americano universitário na televisão. Não passava. Mas só highlight, que nem no Sport Center e tal. E o meu amigo fazia a Flórida e falava, cara, tem aqui um cara que é o apelido Superman, né? É o Tim Tebow. Eu falava, puta, que da hora. Aí eu procurava na internet, via os lances do cara. Aí eu vi o Tim Tebow jogando no universitário. Eu falei, cara, eu amo esse maluco, tá ligado? Eu amo esse maluco. Porque ele era um linebacker. Aí já era um pouco diferente do Peyton Manning, já era uma fisicalidade. Eu falo, cara, eu amo esse maluco. Tipo, é da hora. Tipo, me lembrava muito de Dona aquele cara que era uma... Sim, ele terminava o jogo todo sujo, né, cara? Porque ele dava vida ali dentro de campo, né, mano? O Tim Tebow parecia que ele tinha ido para um campo de guerra, ele era um gladiador ali, o cara, meu, né? Você via ele se jogando de cabeça, o cara dava tudo no jogo, né? Eu falei, cara, que maluco, porque, claro, você vê no jogo do Tom Brady com o Peyton Manning, é um jogo clássico, Peyton Manning e o Tom Brady parecia tipo um Federer e Nadal, não, Federer e Nadal, uma coisa fina, assim, ou até nas antigas, o jogo do Borg com o Conor, assim, jogo clássico, né? Os dois passes bonitos, né? Os caras correm só quando precisa, lança a bola na hora certa para não tomar sec, né? Não, o Tim Tebow ele pegava, ia para contar, derrubava. Eu falava, cara, esse maluco é maravilhoso. E claro,
era uma outra dinâmica. Então eu comecei a gostar do negócio. Um dia esse meu amigo falou, cara, olha só, tem uma festa, olha só quem tá aqui atrás. Tava o Tim Tebow e o Aaron Hernandez, né? Só que na parte tranquila do negócio. Você estava numa festa com o Tim Não, Tebow? ele tava, meu Ah, amigo me ligou na época que fazia os FaceTimes, só que era aquele aham. FaceTime borroso, né? Tipo, esse meu amigo era maravilhoso, ele morava lá, né? Então ele ia em jogos e tal, ele me ligava. Tipo, ele tava lá no TD Garden, vendo o jogo do Celtics, ele me ligava, só que assim, não era que nem a gente tá aqui, que eu tô vendo você, era um negócio meio borroso, assim. E eu achava o máximo, mas assim, era borrão, né? A qualidade também era muito engraçado. Mas enfim, e ele falava pra mim, cara, Tim Tebow, tal. Ele fazia Flórida, tal. Então ele trazia pra mim essas informações, né? Tipo, meu, esse cara é legal, joga bem. E aí, quando o Tim Tebow foi pro Denver Broncos, isso em 2010, o Peyton Manning tava lá em Indianápolis, eu falei, cara, vou dar uma moral, tá ligado? Vou dar uma moral. Né? O apelido dele já na época era Baby Jesus. Eu vou dar uma moral pra esse maluco, tá ligado? Que eu adoro. Eu comecei a gostar dos jogos dele. Eu nunca me esqueço, pode procurar, a galera que estiver vendo a gente aí, pode procurar essa estatística. Tem uma vitória épica, tem 2 vitórias épicas que eu lembro do Tim Tebow, que é, obviamente, aquela partida de wildcard contra os Steelers, que é maravilhosa, aquele jogo, touchdown na prorrogação pro Demaryius Thomas. Mas tem um jogo que eu assisti uma vez e falo, cara, que surreal. No mesmo final de semana, se eu não me engano, o Drew Brees tinha lançado acho que 69 bolas no jogo. O Tim Tebow Jesus. lançou, eu não lembro agora se é 1 ou 2 passes completos de apenas 3 tentados na partida. O que eu sei é que ele tentou 3 vezes. Agora eu não lembro se foi 1 ou 2 passes completos. O que eu sei é, eu acho que teve um passe completo, e o único passe completo foi um touchdown pro Eric Decker. O Denver Broncos ganhou dos Chiefs esse jogo com um passe completo do Tim Tebow, que foi um passe de touchdown. Podem procurar, que vocês vão ver essa estatística doida. Tipo assim, foi um passe para... Ele teve 69 jardas no jogo, e um touchdown, e ganhou o jogo. Só que assim, naquela época o Denver Broncos corria para 745 jardas, né? Tipo, um time old school total. Mas era muito legal, né? Tipo, eu gostava muito do Tim Tebow. Daí eu comecei... Enfim, acho que eu tive a oportunidade de pegar uma época muito bacana do futebol americano, pegar os Chargers, né, que tinha lá Daniel Thomason, Philip Rivers, tinha o Big Ben, o Pittsburgh Steelers, que era tipo um time massa, sempre foi. Eu adorava o Paul Amalo, eu achava um cara muito da hora, o James Harrison, enfim. Então eu tive a oportunidade de pegar vários times legais, acompanhei esses caras puta, foi legal. Então foi a minha evolução nos jogadores e com os times foi dessa forma, né? Eu sempre acabei torcendo para o Peyton Manning, onde ele estava. Sempre respeitei o Patriots, né, pelo Tom Brady, que eu adorava o Tom Brady jogar. Torcia pelo Tim Tebow sempre, mas acabou sendo assim, né? Minha paixão pelo jogo acabou surgindo por esses caras. Alô? Agora sim. Cara, aí. Então o senhor não tem um time, basicamente, né? O senhor não é Eu gosto, fanático por um time. no final Porque eu, das assim, quando eu vi. A primeira vez que eu vi Lucas Bonini na minha frente, eu pensei assim, ele é torcedor dos Cowboys. Aí depois eu pensei assim, não, ele torce, na verdade, pro Miami Dolphins. Mas depois eu pensei assim, ele torce para o Denver Broncos, na verdade. Aí estamos. O homem. Eu percebi que o homem ele torce. Ele é um grande fã da NFL. Você sabe que até foi engraçado que uma vez eu fui tirar meu passaporte, né? Lá atrás, para renovar, alguma coisa assim. E foi muito louco, porque eu tava com uma camisa de futebol americano, eu não lembro agora, acho que era uma do Dallas Cowboys, talvez, alguma coisa assim. E o cara chegou pra mim, e aí na hora que ele puxou meu histórico, eu juro pra você, primeira coisa que o cara falou, não é tipo, o que você vai fazer? Não, primeira coisa, o cara falou, nossa, você fala de futebol americano. Eu falo de futebol americano. E o cara é bem americanão, assim, né? O cara era americano, né? Aqui em São Paulo, pra tirar o visto. E aí o cara começou a falar, pô, que legal, você fala de futebol americano, que bacana. Eu juro pra você, tipo, a minha entrevista do visto foi assim, o cara olhou pra mim e falou, que time você torce, né? Então, eu falei, cara, eu torço, sabe por quê? Na época eu torço pelo Peyton Manning. Então, dessa forma, eu já torci acabei já apoiando o Indianapolis Colts, agora eu tô dando suporte agora pro Denver Broncos. Se o Peyton Manning parar de jogar, eu brinquei com ele, se o Peyton Manning parar de jogar, eu vou parar de torcer também, né? Eu falei, mas eu torço pela NFL, pelo jogo, né? Porque eu adoro o jogo. Hoje eu adoro o jogo do Tom Brady e tal. E o cara achou o máximo, porque para eles é diferente isso, mas pra gente vai um pouco no sentido de que, claro, todo mundo pode até ter um time, mas no final das contas, todo mundo gosta do jogo. Você vai assistir, você vai torcer um pouquinho para um time. Eu acabo sendo um pouco desse lado, né? Eu gosto tanto do jogo que eu Que sempre não vou tem assistir como, algo. né?
um propósito para torcer para um time ou para ter uma afinidade maior com alguma. Mas o fato foi, o cara chegou e falou, ó, eu vou te dar seu visto só se você acertar o time que eu torço. Se você acertar, eu te dou o teu visto. Foi, juro para você. Daí eu falei para ele, cara, eu acho que eu pedi pro cara, tipo, me dar uma dica, alguma coisa, eu falei, tipo, mais assim, de localidade, né, tal. Daí eu falei, você é o quê? Norte, sul, leste, oeste? Eu acho que fazer uma brincadeira assim com o cara. Eu falei, não posso falar. Posso dizer que eu não sou, acho que da costa leste, alguma coisa assim. Eu falei, cara, você gosta de futebol americano, né? Você é torcedor dos Packers. Daí ele falou, porque o cara tinha o sotaque lá de cima, né? Parecia mesmo, uma coisa meio, né, meio farm, assim, aquele sotaque, meio Peyton Manning, né? Parecia, meio sotaquezinho amarrado. Daí o cara falou, exatamente, torcedor do Packers, tá aqui teu passaporte. Aqui eu falei, pô, que da hora, né? Galera, tá aí a dica, viu? Vai tirar o visto, vá com alguma coisa de futebol americano, de NFL. De futebol americano, né? Mostra o amor ao seu time de futebol americano ali. Só não pode ser um time que o cara odeia, né? O entrevistador odeia, senão ferrou, vai ser cara. um negócio de divisão ali. Mas foi muito legal. Então, assim, eu acho que eu sempre gostei muito do jogo, né? Tipo, eu acho que meio que o futebol americano, pra gente, pra mim, eu sempre acabei gostando das super estrelas. E aí cada um tá num time, né? Por exemplo, Bo Jackson, Troy Aikman. Mano, não tem como você falar que você não. Quem viu, não tem como falar que não gostava do Joe Montana. Entendeu? Você torcia pro 49? Não sei, mas o Joe Montana era o Joe Montana. Dan Marino. Quem viu o Dan Marino jogar, meu, pô, era um negócio totalmente diferenciado. O cara tinha um canhão num braço numa época que ninguém tinha aquele canhãozinho, entendeu? Que tomava pancada 6 segundos. O Damarino ele lançava a bola, aí você contava vi um cara lá e era lance normal. Esses caras mais antigos, os caras eram Jedis, assim, né? Então, assim, não tem como você não gostar. E claro, por exemplo, Damarino, para quem não lembra de assistir esse Ventura, vários filmes na época da minha juventude, ele aparecia. Então, você acaba gostando dos caras. O próprio Troy Aikman, quem lembra de Jerry Maguire, vários outros, aparecia lá muita coisa do Troy Aikman. Então, esses caras, eles fazem parte da minha composição dos meus heróis, assim, né? Eu acho que é um pouco assim que eu me vejo. O futebol americano, para mim, é um campo estrelado. Claro que eu tenho meus times que eu tenho mais carinho, mais gosto. Por exemplo, nunca tive muita afinidade com o Arizona Cardinals. Nunca tive muita afinidade com o Carolina Panthers. Então, acho que... mas aí vamos falar aqui a verdade, né? O Bonizão. São dois times que se parasse de existir, a galera ia dar falta daqui uns 2 anos só, mais ou menos. A NFL dá voltas rápidas, né? Dá voltas rápidas. O Vinícius ouviu falar isso aqui, ele vai me xingar, falar que os Panthers ninguém ia dar falta se saísse da liga. Mas é que, às vezes, as pessoas elas vão ter sei lá, quantas pessoas foram fazer um intercâmbio numa cidade, ou vão fazer alguma coisa, foi visitar, conhecer um time da cidade que eu vou torcendo, né? Eu conheço muita gente que foi para a costa oeste e começou a torcer para os Chargers, né? Ou que foi para algum lugar e conheceu os Giants, ou que foi para um lugarzinho e começou a torcer para outro time X. Tem amigo meu que foi para New Orleans por causa do festival ali de New Orleans de música e começou a torcer pro Saints, né? Então, acho que tem um pouco disso também. Mas, cara, o futebol americano acabou sendo isso, no final das contas. Né? Uma grande paixão minha. Jogadores, eu sempre gostei muito. Acho que o grande lance por trás assim, por que esses jogadores? Né? Porque, no final das contas, são caras que sempre traduziram um pouco dos valores que eu gostava. Né? Hoje a gente chama de Mamba Mentality, mas isso já existia de outra forma lá atrás, né? Com outros caras, o próprio Michael Jordan, eu cresci vendo Michael Jordan, então esses caras que competiam, essa coisa do jogo do futebol americano, da fisicalidade, de vamos para o próximo ponto, mesmo naquela loucura, a estratégia, enfim, era o que eu gostava. Então, a minha paixão pelo jogo surgiu assim. Ô Bonizão, eu queria saber que você contasse pra gente aí, qual momento ou momentos que você, tipo, cara, você julga assim, cara, foi meu top 3 momentos como fã de NFL, assim, eu posso dar aqui os meus 3, que foi assistir um jogo da NFL no Brasil, obviamente, conhecer muitas pessoas, inclusive grandes amigos, conhecer pessoas que eu só vi na televisão, através da criação de conteúdo por causa do Cover Football. E sem dúvidas também eu reservo o momento em que eu vou poder ter a oportunidade de ir até lá e assistir um jogo de college football, por exemplo. Então eu queria que você separasse pra gente quais os momentos especiais que você já teve aí como fã, que você pensou assim, caraca, aí isso já emendando também com essa parada de criação de conteúdo, que às vezes pode ter um momento que você só
só viveu porque você cria conteúdo, né, foi uma oportunidade que você conseguiu ter. Mas, tipo, quais foram os momentos mais especiais, assim, que você teve como fã de NFL, que você fala assim: "Caraca, não acredito que eu estou vivendo isso daqui, sendo fã de NFL aqui no Brasil"? Ah, aliás, só um parênteses, tá? Quando você for ver college football, eu tô louco para ver o jogo do Texas. Aquele ambiente ali, né? Tô louco para ver Texas um joguinho Longhorns. Tô louco para ver um joguinho universitário, né? Precisamos ir. Agora, cara, eu acho que pô, teve tanta coisa legal, assim, mas, por exemplo, talvez eu não consiga enumerar aqui em ordem de grandeza, mas vou falando que eu me lembro de cabeça. Mas, bom, o Tom Brady, eu já tinha planos mirabolantes. Para quem. Eu sou do meio publicitário, sou do meio de entretenimento, publicitário e tudo mais. Então, o Aham. que eu já tinha, o que eu já, assim, você não tem ideia do que eu já tentei fazer para conhecer o Tom Brady, de tentar ir atrás do Tom Brady. Enfim, ah, tipo, de ir atrás da. Tentar chegar na época via Gisele Bündchen, imagina, vou tentar chegar via Gisele Bündchen, tipo assim, eu, o maior modelo do mundo, mas eu não quero falar com você, eu quero falar com o seu marido, e daí tinha, sei lá, empresário, com que é o piado, não sei o que lá, cara, eu já fiz de tudo, já tive planos mirabolantes de falar, beleza, ninguém vai me dar o acesso para conhecer o Tom Brady, eu vou pegar uma barraca, eu vou até Boston, vou ficar na frente da casa dele, ninguém sai daquela casa, porque eu vou ficar na frente da garagem. Vou Pronto, pular dentro da casa do cara lá. não, cara, não tô brincando, eu já fui atrás, tive a oportunidade de, né, até conseguir fazer uns approaches na época lá, milha anos atrás. Já teve uma vez que eu tava no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha lá perto de Porto Alegre, e o Tom Brady tava exatamente naquele jogo do Grêmio. Eu falei, cara, Aham. eu preciso até Porto Alegre. Depois eu vi que a Gisele, na época, colocou que ela tava numa, não sei se era Santa Cruz, não lembro qual era a cidade que ela tava, numa cachoeira. Daí eu falei, cara, eu preciso desse lugar aí pra achar o Tom Brady. Enfim, e aí, obviamente, tive a oportunidade de receber esse convite para conhecer o Tom Brady, que foi muito legal, porque acho que eu recebi o convite justamente como quase um reconhecimento enfim, fazendo tanta coisa, tanto tempo de futebol americano, né? Tipo, que não é só, não é o conteúdo, não é ser um creator, acho que o lance sempre foi ser e não é nem popularizar ou descomplicar, né? Ser um fomentador do negócio, né? Acho que é assim que eu enxerguei, né? Um pouco do que eu tenho tentado fazer. E achei legal porque foi uma espécie de, quase de, pelo menos a maneira como veio para mim, como foi o convite, foi assim, então foi super legal. Então, poder conhecer o Tom Foi Brady. via foi via trabalho então, alguém do seu trabalho conectou você com pra quem não sabe galera, o Tom Brady veio no Brasil um tempo atrás, pra palestrar no evento da XP, né, que é o evento anual da XP, já teve grandes nomes aí, nesse evento e um desses palestrantes era o Tom Brady, né, então Exatamente. foi Não, via trabalho ou foi a própria XP, foi a convite da própria XP para conhecer o Tom Brady, então foi super legal. E foi show? bacana porque a história ali, né, foi um evento para 20 pessoas, alguma coisa assim, né? Foi um meet and greet ali na época, acho que para pessoas lá que tinham, enfim, um contexto ali. Mas o engraçado é que tava ali uma galera X, pessoas, empresários e tal, e tava o Bruninho com o Bernardinho, né? O Bruninho do vôlei com o Bernardinho. E o Bruninho, diz ele que ele me segue, ele acompanha o futebol americano pelo meu conteúdo, né? Ele fala, pô, eu gosto pra caramba de vocês, e lá. E aí a gente Aham. já tinha trocado mensagem ali nas redes sociais em algum momento. E daí eu vi ele ali do lado, eu falei, caramba, mandei mensagem pra ele, tava meio apertadinho ali, né? E eu mandei mensagem, falei, tô aqui do teu lado. Ele pegou, foi até mim, a gente começou a conversar. E daí foi engraçado, porque, pô, imagina, eu nunca tinha encontrado o Bruninho pessoalmente também, e nunca tinha encontrado com o Bernardinho. De repente, quando eu olho, meu, a gente tá numa mesa sentado, e nada de zero tietagem, tipo, meio como se tivesse esquecido quem é que é o Bernardinho, que é o Bruninho, e a gente falando do Tom Brady, porque o Bernardinho é Aham. fanático do Tom Brady também. Aham. Então foi muito engraçado, que a gente ficou ali numa resenha e tal, daí eu fui o penúltimo a ter a oportunidade de falar com o Tom Brady, depois os últimos foram o Bernardinho e o Bruninho, e aí foi super divertido, aí a gente saiu depois, eu achei que eu ia embora normal, não, a gente acabou indo junto, numa van, né, eu, o Bernardinho, o Bruninho, a gente foi conversando sobre aquilo, foi super legal, conheci um lado que eu nunca imaginava do Bernardinho, principalmente do Bernardinho, O cara é uma apaixonado. lenda, velho, o cara é uma Não, lenda do esporte o cara brasileiro. é apaixonado pela história do Tom Brady. Eu mesmo conversei com ele sobre rugby, eu jogo rugby, e conversei com ele, falei, caramba, o Bernardinho sabe tudo de tudo, cara. Eu conversei com ele de rugby, ele entende mais de rugby que eu mesmo que jogo. Então, assim,
Bernardinho poderia ser treinador de qualquer modalidade, que eu acho que o cara é tão inteligente que seria incrível. E o Bruninho, pô, um cara super legal, humilde pra caramba, e adora futebol americano. Enfim, ali, obviamente, na época ele estava na Europa, então, para quem tá lá, sempre é mais complicado, né? Você não consegue, às vezes, os jogos ao vivo. Mas também um super fãzaço de futebol americano e tem o Tom Brady como referência. Então, ali, com certeza, foi um momento, com certeza, talvez um dos mais especiais, né? De poder conhecer o cara. É um cara que, para mim, também sempre foi um desses meus heróis, né? Então, foi muito legal. Aham, sim. Eu acho que poder ver uma partida ao vivo de futebol americano também foi algo super legal, né? Um primeiro momento de poder assistir um jogo de futebol americano. Foi no Brasil sua primeira vez ou foi lá fora? Fui lá e foi justamente o jogo dos Dolphins. Então foi uma oportunidade legal para caramba de poder assistir um jogo de futebol americano, viver aquilo ali, um negócio meio inexplicável, assim, né? Uma coisa meio tipo, uau, eu estou vivendo isso aqui, né? Que legal pra caramba. É doido porque passa rápido, né? Tipo, quando você gosta muito do negócio, é que nem o jogo daqui de São Paulo, né? Meses para chegar, quando chega, você fala, caraca, Mano, passa muito rápido, velho. É loucura. pô, e foi da hora. Eu acho que poder ter participado de projetos porque, por exemplo, eu já ouço do jogo que ia ter jogo aqui no Brasil, essa história de ter jogo aqui no Brasil é muito antiga, desde que eu comecei a fazer conteúdo lá em 2010, se você for procurar lá nas colunas da Mônica Bergamo, lá das coisas, já tinha essa história de que a NFL está avaliando, executivos da NFL vêm para o Brasil, o próprio estádio do Corinthians, eu lembro que eu trabalhava numa empresa que fazia os Lollapalooza na época, e a gente foi no estádio do Corinthians, assim, tava, até com essas fotos, terrão ainda, né? Estavam construindo, né? Já naquela época tinha a ideia de, puta, lá talvez possa ser um lugar que venha sediar um jogo da NFL. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos papos de fazer as primeiras watch parties ainda super tímidas de futebol americano aqui no Aham. Brasil. Então isso foi super legal, mas acho que esses momentos foram bacanas. Acho que talvez um super legal que deixa mais uma linha de conteúdo também claro, poder estar no primeiro jogo do ano passado, né, que a gente teve nosso primeiro jogo no Brasil, com certeza foi uma coisa super legal de poder Sim. vivenciar, né? Poxa, realmente aquilo que eu sempre acredito, porque muita gente sempre pergunta, pô, não, vai ter jogo mesmo? Vai ter jogo. É uma questão só de quando. Eu sempre Sim. acreditei que ia ter jogo, acho que demorou demais para ter jogo, já poderia ter tido há muito tempo. Inclusive, sempre achei que o primeiro jogo da NFL no Brasil seria no Rio, por razões óbvias, né? O Rio é a capital cultural do Brasil para o mundo, então eu achava que seria lá até. É. É o portão do Brasil, né, pra quem tá lá fora, né? Achava que seria ali. Então, pô, foi muito legal, mas tem um momento que foi muito bacana, assim, que foi uma vez estava fazendo uma cobertura de um jogo, nunca me esqueço, foi acho que foi uma dobradinha de jogo que teve aqui, mas com certeza foi Lusa e Palmeiras. Acho que esse era o jogo que estava rolando, mas tem essa memória, né? A gente tá no estádio lá do, como é que fala? Da Portuguesa, né? O Canindé, e tava eu tava lá fazendo, ele tava o Abel Braga, né? O Abel Braga na Globo. E o Abel Braga tava fazendo uma cobertura para a Globo do jogo de futebol americano, e eu. E aí que eu olhei e falei, caramba, que louco, né? Tipo, o Abel Braga já era um puta repórter, né? Sempre foi, né? Já Sim, era sempre o foi. Abel Braga. E eu com uma câmerinha lá, como era aquela câmerinha pequena? Era GoPro? GoProzinha, gravando o áudio pelo celular, com uma GoPro, um pau de selfie, e o Abel com uma equipe de produção da Globo. Eu olhei e falei, cara, que da hora, né? Tipo, engraçado, olha aqui. E a gente sentou, aí eu lembro, eu tenho esse vídeo, muito legal. Eu sentei com o Abel num banco lá da Portuguesa, e ele, cara, que legal isso, né? Tipo, tá gravado, isso é muito divertido. Que bacana, a gente tá num pleno domingo aqui, pessoas assistindo, mais de 1.000 pessoas assistindo um jogo de futebol americano, num dia de clássico em São Paulo. Esse negócio aqui tá pegando. E eu explicando para ele o jogo, né? A gente lá, ele me perguntando. Cara, foi muito legal. Aí eu lembro que foi um momento bacana, porque além de falar dos jogos e tudo mais, né? De explicar sobre o que tá rolando na NFL, na Liga Americana, eu também senti uma presença muito grande com os times daqui, né? Eu sempre fiz muita cobertura, eu já fiz Sim. transmissão para estádio com microfone, já fiz transmissão do Corinthians aqui, de jogo aqui com microfone para estádio, né? Enfim, aberto, exatamente o que o Dornelas fez lá agora no jogo de São Paulo, maravilhosamente. Eu cheguei a fazer, imagina você fazer cobertura de jogo do Corinthians
com o microfone vendo uma jogada que aconteceu do outro lado e você não sabe se foi dentro, se foi fora, você não tem retorno, não tem nada, não tem câmera, né? Tipo, olhando no estádio ali. Então, a gente cheguei a fazer umas coisas muito doidas. Peguei uma época pra gente começar uns streamings, quando começaram a ter os primeiros. Cheguei a fazer coisas com Mocha Destroyers. Enfim, eu tive a oportunidade de cobrir muitos jogos aqui do nosso campeonato de futebol americano. Então, a evolução do NFL Pick Six, quando virou Bonnie Zone, era porque todo mundo já me conhecia como Bonnie, 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 e eu sempre estava ali eu gostava de ficar na sideline, cobrindo jogos, né? E aí, meu, aquela ideia boba, mas que, puta, Bonnie, minha zona, Bonnie Zone, entendeu? E aí pegou Show. o negócio e, pô, é divertido, porque cheguei a fazer várias coberturas depois, né? Tipo, nem de futebol americano, cheguei a fazer cobertura dos Maori All Blacks no Morumbi, por exemplo. Morumbi lotado, 35, meio lotado, mas pro rugby foi incrível. 35 mil pessoas no Morumbi, naquele jogo do Brasil contra os All Blacks. E, meu, a galera, fala, galera do Borijone, Borijone. Pô, legal, o negócio pegou, esse nome ficou legal. Então, acho que esses foram momentos legais em relação ao futebol americano, de poder estar no jogo Show. aqui e entender realmente que, pô, estamos fazendo alguma coisa pelo esporte aqui, Show. poder assistir o jogo em si mesmo, de poder presenciar tanto lá quanto aqui, que foi um momento especial, de realmente chegou o futebol americano no Brasil para ficar e, com certeza, poder conhecer o Tom Brady foi, acho que um dos momentos mais sensacionais, assim, com certeza. Maravilha, Bonizão. E eu ia perguntar qual foi a virada de chave para você de fã para criador de conteúdo, mas você já explicou para gente. E eu sei que não é fácil, né, cara? A gente criar, você conciliar a vida pessoal com um hobby, né? E, pô, às vezes você tem que sair do seu trabalho e às vezes durante o trabalho ali você dá um miguezinho e vai fazer um conteúdinho ali. Eu queria saber quais vocês consideram os maiores desafios, assim, para quem cria conteúdo. Porque a gente vê muita gente, como eu comecei em 2015, cedendo o meu trabalho, né? Pô, eu sou designer, deixa eu fazer as artes da sua página aí e tal. Depois eu criei a página em 2018, o Cover Football. E eu sei que não é fácil essa conciliar, né? Às vezes a gente acaba desistindo de um para focar no outro, ainda mais quando você é adulto, você tem que pagar conta, aí você não dá para você ficar perdendo tempo fazendo uma coisa que não traz retorno financeiro, mas ela te dá muito mais prazer de fazer do que o seu trabalho, quer dizer, o seu trabalho não é muito estresse e tal. Eu queria que se você consegue dizer quais vocês identificam que sejam os maiores desafios assim, para quem cria conteúdo de futebol americano no Brasil, assim, se é a consistência, se é, pô, tentar buscar um diferencial ali, aqui, outro ali, porque eu já vi muita gente começar a criar conteúdo, mas, tipo, dá 2, 3 meses, já para, não consegue manter. E você é um cara que, eu não sei se o pessoal acho que a grande maioria das pessoas que vão assistir a gente que não te conhecer, a partir do momento que elas veem um vídeo seu, elas vão passar a seguir, porque é uma parada diferente, a gente não vê, o conteúdo, igual ao do Bonini, assim. Por isso que é tão legal, porque a energia, a vibe, e você é um cara que você consegue trafegar muito bem, pô, você tá na Ronaldo TV, daqui a pouco você tá na CNN, aí você chega numa sala de entrevista, você rouba a cena ali, você já puxa uma entrevista, uma pergunta, enfim, você é um cara que você consegue navegar muito bem ali. Você acha que isso é uma coisa que uma pessoa que é um pouco mais tímida consegue treinar? Quais você acha que é os maiores desafios, assim, para quem muda essa chavinha na cabeça dela de fã para criador de conteúdo, sabe? Cara, são várias, né? E só uma coisa que você estava falando, eu lembrei aqui, muito engraçado, porque eu lembro que a primeira vez que eu conheci o Caio Santos, eu estava no trabalho, estava na DM9, trabalhava em agência de propaganda, então estava na DM9, e aí um amigo meu falou, cara, o Caio ele vai estar aqui amanhã, tal, na minha empresa, vem amanhã conhecer aqui. Eu não conheci o cara tinha acabado de entrar nos Chiefs, tá? E daí eu falei, não, claro. Daí no dia seguinte eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, daí meu amigo confirmou, falou, meu, o cara vai estar aqui, tá chegando tal horário. E o meu chefe gostava de falar americano também. Eu falei, cara, meu, surgiu um problema, conhecer o Caio Santos, me libera? Eu falei, não, vai lá, pelo amor de Deus, vai, tá Pô, pelo ligado? amor de Deus, me libera aí, Pelo cara. amor de Deus, né, vai. Então, assim, cara, muito louco, porque eu sempre tive, assim, olhando pelo outro lado, de ofício, né, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar em agências de propaganda bacanas, eu sempre tive uma responsabilidade grande de trabalhar com contas grandes, e trabalhos complexos mesmo, né? Tipo, então acho que tive essa oportunidade e conciliar isso, né? Tipo, de trabalhar né, dessa maneira. E ainda assim, não é só isso, né? Tipo, pô, jogar rugby, competir em nível nacional,
primeira divisão ali do rugby, que é legal pra caramba, super competitiva e muito complicada de jogar, porque diferente do futebol americano aqui no Brasil, o rugby, o nosso campeonato nacional, só tem 12 times, entendeu? Então é muito equilibrado o negócio. Jogando por tanto tempo, treinando terça, quinta, jogando de sábado, fazendo conteúdo, jogos da NFL, meu, na madrugada, você sabe como é que é, trabalhando em agência, com um trabalho bacana, com uma responsa, é um negócio meio de louco, assim, nem eu sei explicar, cara, vou ser sincero, assim, é um negócio meio doido, Sim. às vezes você pega, nossa, falamos do Tim Tebow, eu lembro que teve um jogo, foi aquelas viradas de horário de verão, né, quando a gente vai dormir mais, o jogo começa quase 11 horas da noite, nossa, eu nunca me esqueço, teve um jogo contra os Jets, que acabou na madrugada, assim, eu tinha uma coisa importante no outro dia, eu fui destruído, mas feliz, porque na Aham. época o Tim Tebow tinha ganho o jogo, mas tipo, o jogo acabou 3h30 da manhã. Você pega até o Everaldo, quando ele faz aquela narração do Hail Mary, acho que o primeiro Hail Mary que ele narra do Aaron Rodgers, ele falou, cara, o jogo acabou, sei lá, meia-noite e meia. Ele falou que foi dormir 5 da manhã, que ele foi tão entusiasmado com aquilo ali, que ele falou, cara, não consegui. Ele falou em algum lugar, deixa eu ouvir. Ele falou, demorei para dormir, foi dormir 5 da manhã. Então, assim, é isso, assim, eu acho que do meu lado, assim, eu vejo que é muito louco, porque acho que a maioria das pessoas aqui, né, a gente sempre tem um trabalho, né, ou conseguir fazer com que o conteúdo seja uma parte focal do seu trabalho, o seu trabalho em si é realmente é um privilégio, né? Pô, quem tem essa Sim. oportunidade hoje é um privilégio, Sim, porque não cara. é fácil, é um universo super complexo, né? A gente, pós-pandemia, a gente, e aí falo com a perspectiva do marketing, né? A gente teve uma mudança muito louca, né? Pós-pandemia foi difícil, todo mundo fazia conteúdo naquela época, antes da pandemia, e eu fui uma dessas pessoas, por exemplo, que eu tive oportunidades gigantescas de fazer coisas legais, antes da pandemia, tive marcas junto e tudo mais, de repente tive a pandemia e falei, cara, não tinha esporte, não tinha jogo, tudo cancelado. Então, eu lembro muito bem daquele momento difícil, né? E aí você fala, puta, vamos focar no mercado de novo, vamos voltar para o mercado. Eu estava naquela época até mais focado com conteúdos. Mas acho que o grande lance, cara, pelo menos para mim, o esporte ele é uma parte importante da minha vida, no final das contas, né? Então não é só o Aham. futebol. Eu sou apaixonado por esporte. Qual que é o momento mais lindo do que acontece para mim? É uma Olimpíada. Adoro ver Olimpíada. Se tiver passando o cara da Geórgia contra os Uzbequistão, eu tô assistindo, porque eu adoro, entendeu? Então, assim, adoro esporte, gosto de consumir esporte de uma forma geral. Então, gosto de assistir várias coisas. Obviamente, os esportes americanos, eles têm uma narrativa muito potente, que quando a gente assiste, a gente se apaixona. O futebol americano foi isso. Acabei descobrindo uma paixão muito grande pelo futebol americano, talvez por eu sempre gostar desse tipo de esporte mais de contato, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito disso, então meio que pegou na paixão ali. Então acho que o futebol americano, essa relação direta com o futebol americano, eu acho que acabou vindo dessa forma para mim, parte de uma Aham. paixão minha. Então é uma coisa que eu olho hoje e falo, meu, há quanto tempo que eu falo de esportes, mas eu falo porque eu gosto, tipo, né? Esse que é o grande lance. Então, tem um quê de propósito, mas tem um quê de, tipo, É o que eu amo fazer. um propósito meu de vida, eu gosto, eu consumo, eu adoro poder sentar com meu e falar de esporte, enfim, é uma parte muito agradável da minha vida, tipo, o mundo dos esportes, e o futebol americano acabou canalizando talvez isso como uma Aham. grande paixão, e aí quando você mantém isso por muito tempo, né, você vai adquirindo, sei lá, suas horas de voo, e quando você vai ver, você fala, puta, eu já adquiri tanta coisa que faz parte da minha vida isso já, né, então eu acho que foi uma coisa muito natural, mas talvez o grande ponto, e eu imagino, eu acompanho, né, um pouco de tudo que está acontecendo, e acho que estamos vivendo um momento importante do futebol americano aqui no Brasil por causa de caras como eu, como você, como tantos outros que já Sim. faziam na conteúdo lá atrás, pelo Paulo Antunes, pelo Everaldo Marques, pela uma galera que surgiu agora, que é muito legal. Imagina, você tem os perfis dos times, o sei lá o que do time do 49ers, do Seattle Seahawks, não sei o que lá, o sofá da NFL, a Jets, cara, que da hora, tem gente pra caramba. Ontem mesmo tive a oportunidade de fazer uma live com uma galera lá no Nordeste diferente. Meu, que legal, gente pra caramba falando de futebol americano, ou seja, a galera gosta, e a galera, tipo,
tá fazendo para falar com os seus próximos, né? Tipo, com os seus grupos, com os seus nichos. E aí, de repente, isso toma uma proporção maior, mais gente começa a te acompanhar, você fala, meu, que legal. Então, acho que a maior dificuldade, eu acho que é essa de você dar uma sequência no sentido de que se você começa um negócio e se você só está preocupado com o resultado imediato, né? Tipo, claro, eu Sim. tive que, em determinado momento, e ainda tem que fazer essas revisões sempre, né? Porque o mercado muda também, né? Você tem que, pô, beleza, vou fazer isso como um business, como um negócio, né? Se eu quiser focar como um criador de conteúdo. Então, claro, tem esse olhar, mas tem uma parte por trás disso que isso é uma parte da minha essência. Então, falar de futebol americano, falar de esporte é uma coisa muito natural para mim, porque o vídeo que eu faço é o que eu estaria fazendo com você se eu tivesse sentado agora a gente numa mesinha de bar, ou se a gente não tivesse aqui nesse vídeo virtualmente, se a gente tivesse presencialmente conversando, a gente está fazendo essa mesma resenha desse mesmo Aham. jeito. Então, eu acho que esse é o grande lance. E tem um monte de gente como você, por exemplo, que você gosta pra caramba do negócio, entendeu? E quando você começa a fazer o conteúdo de uma maneira mais natural, quando você começa a entender a tua essência mesmo de, puta, eu gosto de falar disso, eu acredito nisso, é nisso que eu vou, é muito legal, porque aí realmente você começa a ter o seu caráter Sim, genuíno cara. de criador. E é muito difícil, porque não é uma coisa que tipo, nossa, eu descobri qual que é o meu. Não, imagina, a gente está sempre Testando, né? Testando, testando, testando. sempre aprendendo, né? Porque o jeito também de consumir muda, porque, claro, né? Você tem que fazer uma coisa que seja, pô, gosto de fazer assim, mas ao mesmo tempo, quem dita a audiência são as pessoas, né? Que vão consumir. Então, são as Sim. pessoas que consomem. E, claro, tem sempre maneiras e maneiras de você poder se achar dentro de um universo, né? Qual a linha que eu vou? Eu vou numa linha mais assim, mais assado? Como é que eu gosto? Mas o mais importante sempre é você conseguir fazer do jeito que você acredita, né? Independente de qualquer coisa, né? E apostar naquilo. Então, essa consistência com certeza é o mais difícil, porque não é fácil, todo mundo tem um trabalho, todo mundo tem que conciliar, né? Não é que tipo, você já começa ali e tal, né? Tipo, imagina, quando eu cresci, não existia um negócio de um pai chegar para um filho e falar, meu filho vai ser criador de conteúdo. Não, imagina, isso não existia na minha época, entendeu? Então, hoje, talvez mude, talvez uma pessoa já possa começar a desenvolver o futebol americano como um negócio e ter um outro viés até social, né? Com uma compreensão melhor, mas acho que nosso caso, a galera começou um pouco lá mais para trás, eu acho que esses são os desafios, mas eu também vejo que muita gente está começando ainda hoje, porque querendo ou não, ainda a gente está num estágio que temos muitos entusiastas, né? Então tem muita gente começando a falar de futebol americano que está pegando gosto agora. Então, com certeza, o mais legal vai, né? Vai, faz do seu jeito. Se você não tem tempo para gravar um vídeo, que seja fazendo um áudio no teu iPhone, gravando só e solta num podcast. Puta, não consigo falar, não consigo gravar, escreve, faz um blog. Ou não consigo falar, não consigo, vou fazer uma arte. Depois disso, você vai se desenvolvendo. Às vezes você começou numa arte, mas fazendo uma arte para um post, mas de repente hoje você já está fazendo vídeo. E você tá, pô, beleza, me descobri falando, mas Comigo foi assim. do jeito que for, eu comecei escrevendo. Eu não tinha o vídeo, eu comecei escrevendo. E aí, coisas foram aparecendo, tecnologias foram sendo dadas para nós, meros mortais. Galera, eu sou de uma época que não tinha câmera no telefone, tá ligado? Entendeu? Não tinha câmera no telefone. Então, imagina isso, é muito louco. Então, eu acho que é um pouco disso. O desafio é você conseguir fazer um negócio com propósito, com paixão, e com consistência da maneira que você puder dentro da tua realidade. Acho que isso é o grande lance. Eu acho que você, por exemplo, é um dos caras que tem feito isso, que tem a sua vida, tem o seu trabalho, tem o seu corre, mas você continua. Puta, não deu para ver. Até tava conversando com o Gabriel esses dias, né? Puta, não consegui, me ferrei no trabalho, não consegui fazer o vídeo do review da rodada, não sei o que lá, porque eu queria fazer uma edição assim. Eu falei, cara, aparece lá, até tocar e fala, tranquilo. Exatamente, cara. Até Depois que eu hoje. percebi aquele negócio de você botar um fundo ali e só ficar falando, nossa, aí eu faço uns 10 vídeos por semana, cara. Mas parece. Ou às vezes, tipo, realmente, pô, quantas vezes eu tive que fazer alguma coisa, tive que trabalhar e não consegui assistir o jogo, ou não consegui fazer o vídeo no horário que eu queria fazer, porque era o melhor horário, não tem problema, tá ligado? Tipo, o mais importante faz, concilia, tenta achar aquele momento para você poder
lidar como, às vezes no início como um hobby, e vai evoluindo isso, né? O negócio vai pegando, vai olhando com um olhar mais, como é que eu posso profissionalizar, como é que eu posso fazer, como que eu posso me associar com coisas, acho que esse é o caminho, né, cara? Mas é Sim. acreditar no que você está fazendo com consistência, até porque o que a gente faz de conteúdo só funciona com consistência também, né? No final das contas é um pouco disso, né? Senão fica um Ex viral que só me desaparece, né? exatamente. Bonizão, para eu também não tomar muito do seu tempo aí, a gente caminhando já para a reta final, eu queria fazer um bate-bola rápido contigo, perguntas curtas, respostas rápidas. E a primeira é se Roger Goodell te ligou neste momento e falou assim: "Bonizão, vou te dar um par de ingressos para um jogo para você assistir. Qual jogo você, assistiria e qual estádio? Qual jogo em qual estádio você queria assistir, cara?" Bom, tem duas respostas. A primeira delas é a que eu falaria para ele, e a segunda que seria garantida. A primeira delas eu falaria, pô, me dá um ingresso pro Super Bowl, né? Qualquer que seja o time, nunca vai pro Super Bowl, Boa, boa. para ficar na sua cabine com você do seu lado. Agora, com certeza, se o Roger Goodell me perguntasse, se eu Roger Goodell, vamos fazer o primeiro Super Bowl fora dos Estados Unidos? Vamos lá, me dá o ingresso desse jogo em Londres, no show da Adele, que eu acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que com certeza eu tivesse a oportunidade de falar. Aliás, tem uma história muito legal com o Roger Goodell, viu? Eu conheci o Roger Goodell no draft, ele estava lá no draft em Green Bay, tive a oportunidade de Su fazer esteve em Wisconsin, verdade. Eu falei pra vocês, galera, o homem tem vivência. um lugar legal, cara. Pensa numa cidade totalmente farm, assim, uma coisa meio tranquila demais, uma cidade de 100 mil habitantes, e olhe lá, e de repente, tipo, meu, você tá ali, aquelas casinhas de madeira, e do outro lado da rua é o Lambeau Field, aquele negócio, aquele cheiro de. Parece o Coliseu, né? Tipo assim, pra quem já foi em estádios da NFL, é uma outra vibe, é um outro ar ali no negócio. Então foi muito legal. Mas conheci o Roger Goodell lá, ele tava passando, eu tava numa zona legal ali, eu consegui cumprimentar, falar com ele, dei meu boné para ele assinar, fiz um videozinho ali, né, com ele. E aí depois agora, quando ele estava aqui em São Paulo, né, estava lá no evento lá dos times, né, ele estava com o Clark Hunt, né, dos Chiefs, dando cerveja e tal. E, pô, o cara me reconheceu, foi legal pra caramba. Mostrei pra ele o vídeo, ele falou, nossa, que... cara, foi muito legal, bem gente boa. O Red Goodell realmente é um... E até lá em Seu Green Bay, parça. a galera gosta dele. Você vê que todo mundo para, pega o toque, tira foto. É um comissário muito importante para a gente, né? Porque é o cara que globalizou o jogo, né? Mais do que qualquer Aham. outro. É o cara que trouxe o jogo para cá. Então, o Roger Goodell, eu farei essa pergunta para ele: me dá um ingresso do Super Bowl para assistir com você, qualquer que seja o time. E, cara, o churrascão. Pô, vou fazer um churrasco aqui. Você pode chamar 3 pessoas, 3 jogadores. Podem ser atuais, do passado. Bonizão, churrascão, 3 jogador. Três jogadores. Pensando em Pensa na cara. resenha, não só no tamanho do cara, mas pensa na resenha também, pô. Eu chamaria, assim, primeiro, eu chamaria o Ray, eu queria muito conhecer o Ray Lewis. Eu acho que eu queria conhecer o Ray Lewis. Tipo, o Ray Lewis, ele fazia um speech do churrasco, sabe? Ele ia fazer um negócio ali, tipo, a gente ia comer o churrasco com propósito, né? Porque o Ray Lewis, qualquer Aham, coisa que fala, cara, eu juro, ele é meio, eu gosto de dizer assim, não sei se é a expressão certa, mas ele é tipo quase um pastor mesmo, né? Porque ele tem aham. uma coisa de falar, de passar uma mensagem ali que, cara, eu acredito no Ray Lewis, cara. O Ray Lewis, ele fala, eu vou, cara, porque o cara é muito bom. Então, imagina o Ray Lewis podendo fazer isso. Tem que ser jogador da NFL ou não, atleta? NFL, NFL. Não, porque você vai falar o Michael Jordan. Mas vamos lá, eu Mas aí, chamaria. isso aí é um bom nome também. Vamos combinar. Vamos liberar então. Opção, mas eu gostaria de ter o Michael Jordan num churrasquinho meu. Porque esse também tem história pra caramba, né? Mas da NFL, eu chamaria o Ray Lewis, com certeza. Uh, é, eu chamaria o Tom Brady, porque o Tom Brady. Eu chamaria meus ídolos, né? Chamaria o Tom Brady e chamaria o Peyton Manning para comer um churrasquinho comigo. Peyton Manning, Tom Brady e Ray Lewis. Eu acho que seria um churrasquinho. Caraca, que churrasco épico, hein, Bonizão? Nossa senhora. Vou chamar mais um, que esse daí eu tenho que chamar. Vou chamar mais dois caras. Vou chamar mais dois caras pro meu churrasquinho. Eu não tenho como não chamar o Troy Aikman, por quê? Te explico. O Troy Aikman tem a cerveja dele. Ele já traz a cerveja dele. Ele tem uma marca de cerveja. O Troy Aikman já traz a Boa. cerveja dele. E, cara, você vai comer, tem que ter uma oração. Quem que vai puxar a oração? Ray Lewis, não. Não, Ray Lewis já tá lá. Quem que puxa? Tim Tebow. Tim Tebow, Ray Lewis, Troy Aikman, Peyton Manning e Tom Brady. Cara, esse seria o melhor churrasco da história, cara. Bonizão, o melhor jogador que você já viu jogar. Tim Tebow.
o pior que você já viu jogar? Eu tô falando de Tim pra não ser polêmico aqui, mas acho que, brincadeira, acho que acho que um dos melhores caras que eu já vi jogar é o Tom Brady e o Peyton Manning, com certeza. O Tom Brady, acho que o que o cara conseguiu atingir não tem como. Não tem como. O que o cara É, fez é bizarro, era o não tem melhor cara como. que jogou futebol americano. E aí, não precisa dar muitos detalhes, né? Aquele jogo do Falcons contra o Patriots resume muito do que é o cara, né? Ele não é só um jogador, ele é um cara que motiva, é um cara que consegue colocar o time quando consegue ajudar o time a se achar, né? Enfim, ele é muito mais do que só um quarterback. Então, isso mostrou ali um resumo quase que Sim. da carreira inteira dele. Que um cara que teve que se reinventar também. Então, acho que, para mim, o melhor jogador é o Tom Brady que eu já vi jogar. O pior jogador que eu já vi jogar, cara, são vários, viu? São vários. Eu acho que Para mim, é mais fácil de colocar uma proporção sendo ele um quarterback, porque quarterback talvez é um cara que teve mais oportunidade de aparecer. aham, Talvez o. Eu acho que talvez sejam as grandes frustrações do draft. Por exemplo, o Josh Rosen. Rose, que era do Cardinals, pode ser? pode ser o Josh Rosen. Acho que foi um cara muito ruim. Talvez. Eu ia falar que o Brock Osweiler também. O Brock Osweiler teve seus momentos ali, ganhou até jogos bons do Denver Broncos, mas que talvez. Eu acho que talvez o pior no sentido de frustração, porque também para o cara entrar na NFL, não tem como o cara ser ruim, tá ligado? Talvez o cara não é o melhor jogador do mundo, mas eu respeito demais, assim, desculpa, eu tenho que chamar um cara. Eu não. Imagina, eu tenho que chamar esse cara, porque eu tive a oportunidade de cumprimentar esse cara também. Uma vez eu tava com o Cairo, o Cairo tava lá nos Buccaneers na época, eu tive a oportunidade de conhecer o facility do time, e eu conheci o James Winston, né? Tive a oportunidade de conhecer o James Winston. Eu não tenho como não. Cara, toda vez que eu penso em churrasco, eu falo, eu tenho que chamar o James Winston, cara, porque ele é resenha. Ele e o Gronk já são, assim, carimbados. Como é a frase? The Lord, não, como é que é? The victory comes from the Lord, não. The dogs are prepared for the battle, but the victory comes from the Lord. Tipo, que lindo, cara. Imagina agora, olha essa configuração. James Winston, Ray Lewis, Tim Tebow. Já tem uma santidade ali no negócio, cara. Tem uma vibe, uma vibe mais incrível de um churrasco. Beleza. Daí, galera, tem esses caras mais Peyton Manning, mais. Não tem. Agora eu tô lembrando dos caras. Agora tá vindo os nomes. Peyton Manning, Tom Brady. Falei do Troy Aikman, que é o cara da cerveja. Vamos colocar o Gronkowski para dar aquela agitada? Vamos colocar o Gronkowski. Colocar o Gronk. Acho que é legal pra caramba. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem uma galerinha legal aí. Tem uma galerinha bem legal, viu? Sim, Eu cara. chamaria o Scatable. O Scatable só para trazer um cara novo, o running back dos Giants. Só para colocar um cara novo aí, põe ele também. Sim, mas aí o Scarbo ia dar problema com os vizinhos, né? Os vizinhos iam reclamar, porque do nada tem Maluco, um cara dentro da casa deles, atravessando a parede com a cabeça. maluco divertido de ver jogar aquele cara. Sim. Sensacional. Cara. Ele é meio. Eu, Borisão, eu sou do rugby, né? O Scatable, ele tem um lance meio do rugby. Todos os running backs, eles não gostam do contato. Ele quer evitar o contato. O cara quer correr, ele quer pegar velocidade, o cara quer pegar sprint, né? O Scatable, não. Ele quer o contato. Ele quer que o cara venha nele, porque ele quer dar uma chifrada no cara. Cara, é lindo isso. sim. Tem um vídeo dele engraçado lá em Arizona State, que é os jogadores entrando no campo assim, de Arizona State, tá o Scarbo batendo a cabeça na parede, assim, ó. Tipo, não sei se ele tava ajeitando o capacete pra dar porrada, mas ele tava batendo a cabeça assim. Aí tem um jogador que passa assim, olha e fala, ixi, esse aqui é 13, velho. Isso aqui não Doidão, vai. né? Borisão, eu tô quase pensando em fazer um parte 2 aqui, cara, porque é tanta história, tanta coisa, mas, pô, já estamos aí, o time box já tá indo pro Beleléu, Gostei mas disso. Gostei. tô precisando de uma parte 2, hein, cara, mas queria agradecer você pelo seu tempo e lembrar o pessoal também, pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus, cara, siga lá, @Lucas Bonini, vou deixar aqui na descrição, @Bonizone também, conteúdos maravilhosos, o homem, até novela o homem comenta, filho, então esqueça tudo, análise de novelas, Não sei qualquer quando vai sair isso. esporte. Não sei quando vai sair isso aqui, mas eu tô a fim de fazer um react do último capítulo de Vale Tudo, cara. Eu acompanhei a crítica do senhor com relação à morte da Beth Hotman. Eu tô Então, afinzão, cara. Eu tô afinzão. o homem é multitarefas, galera, não tem como, não tem como. Mas Beleza, né, então, cara? então sigam lá, pelo amor de Deus, vou deixar aqui na descrição, Lucas Bonini, Bonizone também. Consumam o conteúdo do cara, é bom pra caramba. Queria te agradecer, meu querido, mais uma vez, pelo seu tempo também. Claro, as portas estarão sempre abertas
para o senhor participar das nossas lives de NFL. Vamos sempre colocar seu nome ali como convidado, porque eh, entende muito e tem um carisma assim gigantesco. Sou um grande admirador da sua pessoa e também um aprendiz, né? Eu tô ali sempre anotando, pô, chega nos lugares assim, assim, assado, que você. Para claro, aprender também. A gente tá aqui também para aprender com as pessoas, né? Então, muito obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço. Eu tô, na verdade, tudo isso que eu tô fazendo é para trabalhar, para juntar dinheiro, para poder pagar uma arte sua, tá ligado? Ser um artista. Tudo que eu tô, na verdade, tudo que eu tô fazendo aqui é para poder juntar dinheiro para fazer, meu, faz 4 artes para mim, por favor. É caro, cara. É o Michelangelo da NFL aqui, cara. É difícil, cara. É difícil. Sou nada. Mas não, cara, eu que agradeço pra caramba. Eu fico muito feliz, cara, na verdade. Claro, e aí, puta, beleza, eu tava lá, comecei lá um tempo atrás, mas eu fico muito feliz de poder ver um negócio que eu gostava, ver que tem uma galera que é tão apaixonada quanto, né? Galera fazendo, se dedicando. Isso é muito legal, porque no final das contas, assim, não é todo essa quantidade de gente fazendo conteúdo que a gente não ia ter jogo aqui no Brasil, só teve para o Brasil, obviamente, é um grande consumidor de futebol americano, uma máquina explosiva digital, então Aham. ele entendeu isso com certeza. Então, pô, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade nesse sucesso da NFL, você e todo mundo. Então, acho que para a galera que está começando a consumir futebol americano hoje, o legal é que você pode consumir de diversas formas. Tem a oportunidade de você ter um olhar mais técnico, um olhar mais para a cultura do jogo. Você pode ter uma galera que já faz uma análise de futebol americano universitário, que, aliás, podemos ter o nosso grande virada do futebol americano, se tudo der certo, assim espero, que é com o Davizão, Davi Belfort. Se a gente tiver o Davi Belfort entrando na NFL, equivale ao Guga na época do tênis. Vai ser um negócio que vai ser uma febre. Sim, vai ser bizarro, cara. Eu estou torcendo muito para que isso dê certo. Inclusive, para quem não viu, tem uma live, uma entrevista que eu fiz com ele algumas semanas atrás. Logo Cara, depois, show de bola. Eu vi essa logo live, depois, cara. logo depois da estreia dele lá pela UCF. Mas, cara, é isso. Eu fico muito feliz de poder ver essa grande quantidade em todas as redes. Você gosta de futebol americano, você entra no X, você tem ali o real time, a galera acompanhando, falando, assim como a gente tem, né, o X para ver novela ali, hoje você tem isso no futebol americano, que é muito legal. Então a gente tem uma conversa super aquecida em todas as plataformas. A gente está tendo hoje a oportunidade de ter. Imagina, hoje a gente tem dúvida de onde vai passar o jogo hoje, não sei. Vai ser no tal canal, tá no outro? Imagina quando eu comecei, eu só tinha um canal e você tinha que rezar para passar o jogo, porque eu nem sabia se ia passar. Então, Exatamente. legal demais a gente poder ver isso tudo acontecer. Então, queria passar essa mensagem para a galera que quer fazer conteúdo de futebol americano, comece sem se preocupar com os requisitos, com as necessidades. Claro, vá se transformando através da sua paixão, mas começa, faz, dá cara pro negócio. Se não deu, para, volta, mas começa a fazer. Se você gosta de futebol americano, vamos embora, porque, de novo, é muito importante também ter novos ciclos de criadores de conteúdo, Sim, porque também vão estar trazendo uma visão da sua época, da sua geração, da maneira como você constrói a narração. Então, se a tecnologia e a maneira de falar também vai mudando, com certeza também quem já é mais jovem vai trazendo novos olhares, novas maneiras, e isso é muito importante. Então, eu faço um convite para você que gosta de futebol americano e que quer fazer conteúdo, comece. Vai ajudar demais todo esse ecossistema. E queria agradecer, obviamente, você pelo convite. Eu adoro teus conteúdos também. Você é um cara que, também como eu, a gente tem essa característica, né, muito parecida. A gente foi se descobrindo, foi se achando, e aí foi desbravando novos territórios, e você está sim. brilhando, está fazendo. Mas, claro, sua arte ainda é muito cara, não tem como ainda. Eu quero assim, só o rodapé, sabe? Uma coisa mais simples, assim, não sei se eu vou conseguir. Mas obrigado pelo convite, parabéns pelo que você está fazendo, que você também está ajudando muito não só o futebol americano, mas também o college football, que é super importante. Eu estava no draft, eu vi como o negócio também está crescendo audiência lá nos Estados Unidos, que também é um negócio que cresce lá a audiência, né? Não é que também a penetração é igual de futebol americano, não, lá também está crescendo cada vez mais o college football, em termos de audiência e de entendimento geral, né? O cara já sai do jogo superstar do college cada vez mais superstar, ainda mais agora que você tem, inclusive conversando com o Davi, eu acho que cada vez mais vamos ter quarterbacks saindo mais tarde do college, porque agora o cara não tem que sair com pressa
para ganhar dinheiro na NFL. O cara já está ganhando dinheiro lá, não precisa ter pressa, então isso também ajuda o futebol americano universitário. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que, cara, parabéns pelo teu trabalho, Olha, muito importante, e fiquei, obviamente, muito feliz de poder estar aqui nessa resenha, essa troca maravilhosa. Eu adoro falar de futebol americano e você é um cara muito especial. Obrigado, cara. imagina, cara, vai ter que ter parte 2, não vai ter jeito. Ah, Mas é isso, galera. Se você assistiu até aqui, lembrando mais uma vez, sigam lá o Bonini nas redes sociais. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí também, pelo amor de Deus. Estamos na meta de encerrar a temporada com 1.000 inscritos, mas vamos conseguir. E é isso, nos vemos aí nas nossas lives. Segunda-feira, College, terça NFL, quarta tem NBA, quinta tem NFL também. Então, é isso. Estamos aí todos os dias tentando criar um pouquinho de conteúdo aí para vocês sobre futebol americano, basquete e tudo mais. Fechou? Então é isso. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, um beijão e tchau, tchau.